Eu lembro que eu estava fazendo uma viagem, por acaso peguei as cartas da Teodora, né? Estava lendo ali no celular, estava no aeroporto e de repente comecei a chorar assim, lendo as cartas, né? Porque elas são muito impactantes. É muito forte no sentido de você conseguir vislumbrar esses personagens todos ao redor da Teodora e o interesse dela de ter contato com essas pessoas que ela não via há muito tempo e de conseguir a sua alforria. E ali eu vi que as cartas da Teodora, elas revelavam muito dessa personagem, do seu entorno, desses outros personagens, mas elas revelavam também, era um indício de algo muito importante, que era imaginar São Paulo e o Sudeste nesse período. E a relação da cidade de São Paulo com o interior, com Campinas e Limeira, que era o grande motor do escravismo em São Paulo e no Brasil naquele período. Tudo surgiu a partir da pesquisa da Cristina Wissenbach, que é a historiadora que primeiro falou sobre as cartas da Teodora, no livro Sonhos Africanos, Vivências Latinas, que a Teodora ela tem algo de especial, que é, existem cartas de escravizados no Brasil do século XIX e até um pouco antes, mas geralmente são uma carta de um personagem específico, em diferentes pontos do Brasil. Então, no caso da Teodora, é um conjunto aí de sete cartas que nós conhecemos, pelo menos, tratando dessa personagem e ela falando sobre outros diversos personagens. Então isso é algo especial da trajetória e das cartas da Teodora e que me chamou a atenção. O Luiz Gama, ele é um personagem incrível para pensar em São Paulo naquele período e é muito difícil você falar de população negra naquele período sem tocar na trajetória do Luiz Gama. Em 1860 havia um ambiente muito propício para essa discussão, o encontro desses personagens, que era o quê? Nós tínhamos a Faculdade de Direito, lá no Largo São Francisco, o Luiz Gama, que não estuda na faculdade, porque ele é proibido de estudar na faculdade, mas ele frequentava e ele se torna um advogado porque ele conhecia muito bem, não é, essa função. Naquele mesmo momento, em 1860, nós tínhamos aqui em São Paulo o Ferreira de Menezes, que sai do Rio de Janeiro e vem para a Faculdade de Direito para estudar Direito aqui. E nós tínhamos também o Ângelo Agostini, também abolicionista e também ilustrador e quadrinista, não é? Um dos primeiros quadrinistas aqui no Brasil. E provavelmente esses três personagens se encontraram aqui em São Paulo em 1860, já falando sobre fim do tráfico e já tratando também do fim da escravidão em São Paulo e no Brasil, e também fazendo a crítica, não é, da monarquia, da igreja e de todo esse sistema que se apoiava no tráfico e na escravidão. Então, aos poucos eu fui percebendo que trazer essa conversa do Luiz Gama e também do Ferreira Menezes, indiretamente trazendo também o Ângelo Agostini por meio do jornal, o Cabrião, era fundamental para alargar esse panorama, para a gente compreender o que era a cidade de São Paulo naquele período. No caso do Angola Janga e Cumbe, esses dois livros são focados principalmente no Brasil e no Nordeste no século XVII e início do século XVIII, tratando principalmente ali da produção de cana-de-açúcar. Quando eu fui elaborar o Mucano da Teodora, uma das diferenças principais que eu notei foi que havia mais informação para pensar em São Paulo e para pensar em
escravidão no século XIX do que no século XVII. Há alguns documentos, como por exemplo as cartas da Teodora, que falam da realidade dela e que foram escritas por uma mulher escravizada, que nós não temos, por exemplo, quando vamos tratar da história de Palmares. Geralmente são os documentos das pessoas que iam até lá instruir os mocambos, que são os registros que nós temos e que de onde é feita, não é, toda a história sobre Palmares. Não tem depoimentos dos próprios palmaristas dentro dos mocambos. E a oportunidade também de falar de uma cidade como São Paulo, que eu sou de São Paulo também, não é? Então era algo muito interessante e rico para revisitar alguns pontos da cidade de São Paulo e pensar como que esses pontos faziam parte da trajetória da Teodora naquele momento. Então pensar o que era o bairro da Liberdade naquele momento, o Largo da Liberdade, que era onde antigamente tinha forca e onde muitos escravizados, quilombolas e outras pessoas morreram. Muitas dessas pessoas eram enterradas ali próximo, na Liberdade também, nas proximidades ali da Igreja dos Aflitos. Também imaginar o que era esses locais de celebração da comunidade negra por volta de 1840, 50, 60, Congada, com Saracura, que era um local onde havia muitos refugiados, quilombolas, por exemplo, e vários outros espaços em São Paulo. Então, poder ver esses locais tão de perto e imaginar essa São Paulo da Teodora, do Claro e também do Luiz Gama e do Ferreira de Menezes foi algo especial, diferente em relação aos outros livros. E também, quando nós falamos de São Paulo em 1860, nós temos já registros em foto desse período, o que era bem diferente quando eu tentava imaginar Palmares. Não há registro em foto e mesmo em desenho, não é? Existe apenas uma imagem tratando dos mocambos lá da Serra da Barriga, naquele período. Já quando nós falamos de São Paulo, nós temos diversas imagens aí do Militão fotografando diferentes pontos da cidade. Não temos imagens da Teodora e do Claro, infelizmente, mas temos de outros personagens, como é o caso do Ferreira Menezes e também do Luiz Gama. Isso era bem diferente quando tratei dos outros livros também. A nossa história, ela é construída a partir disso. A nossa história, ela é construída a partir de um processo constante que é de memória / apagamento desses traços. Quando a gente fala de memória, a gente está falando de certos elementos que são escolhidos pela história oficial e mesmo não oficial para serem lembrados para as novas gerações, o que vai ser guardado. Mas a todo momento que a história oficial faz isso, ela também escolhe o que não vai ser registrado, ou seja, o que vai ser apagado, o que não vai ser legado às próximas gerações. Isso é um processo muito consciente, muito, vamos dizer assim, visível no crescimento da cidade de São Paulo e nessa passagem do século XIX e do século XX. Compreender um pouco mais como esses espaços também, eles foram transformados na passagem para o século XX, nesse sentido de destruição desses espaços e dessa memória negra que até então era muito forte, muito pungente naquele momento em São Paulo. Nós vemos, por exemplo, no que foi a destruição, não é, da antiga igreja Nossa Senhora do Rosário, não é, dos Homens Pretos, e da construção ali de um prédio que era um dos prédios mais modernos da cidade de São Paulo, e de reconstruir a igreja depois do Rio, num local mais afastado, na periferia da cidade. Então esse é um apagamento sistemático e consciente dessa memória negra da cidade de São Paulo e que 150 anos depois nós ainda estamos atrás disso. O
trabalho ele começa a partir sempre de, vamos dizer assim, algumas ideias que se tornam preponderantes, né, que vão se mantendo com o tempo. Geralmente eu costumo anotar as principais ideias sobre um determinado tema numa folha, ou no computador, no celular. Uma vez ou outra eu vou revisitando essas ideias, esses pequenos insights, e verificando ali quais deles vão se amadurecendo com o tempo. Isso é importante porque requer um certo tempo de ver e rever cada uma daquelas ideias, ver quais ideias que muitas vezes se misturam, estão próximas, e ver quais outras que eu descarto para utilizar talvez num outro momento. A inspiração artística para esses trabalhos surge muito a partir de outros artistas de quadrinhos, também a partir das próprias pesquisas. É sempre uma tentativa de certo modo, me conectar, não é, com outros artistas que também trabalham com temas históricos. E sempre uma tentativa também de explorar ainda mais a mídia dos quadrinhos, vendo o que é possível contar dentro do formato dos quadrinhos. Diria que tem autores como Maurício Pestana, Alan Moore, Frank Miller e diversos outros autores que sabem muito bem lidar com quadrinhos e também com essa forma de você contar histórias focadas também em fatos mais históricos, como é o caso por exemplo, do Inferno, né? No caso do Alan Moore, ou também os trabalhos nacionais de autores como o João Pinheiro, Quintanilha e diversos outros. Eu atuo como educador, como professor, já tem muitos anos. Já atuei também em museus, como o Museu Afro Brasil, lá no Educativo do museu também. Foi um trabalho, uma experiência incrível ter contato com os diversos artistas que eu estudava na graduação, depois no Museu Afro Brasil e depois, atualmente, também em sala de aula. Acho que é uma experiência muito rica de você poder ter contato com as novas gerações e poder falar de arte, de história com os mais novos, poder aprender também nesse contato. 10 anos atrás, quando eu iniciei, eu tratava isso como duas experiências razoavelmente diferentes, mas hoje em dia eu vejo como essas duas coisas se implicam cada vez mais. Eu vejo como muitas vezes duas faces, não é? Da mesma moeda, de uma mesma experiência. Os alunos me influenciam. Eu vejo a forma como eles leem quadrinhos, quando a gente discute sobre quadrinhos, é muito interessante observar a leitura desses quadrinhos e de muitos outros que nós temos contato em sala de aula. E aos poucos eu penso que isso está expresso também nos meus trabalhos. No Mukanda Teodora, provavelmente isso está expresso principalmente no personagem do Benedito, que na narrativa é um garoto que também está aprendendo a ler. Aos poucos esse personagem ele foi surgindo e eu fui vendo que ele era cada vez mais necessário, porque ele era uma forma de conectar a Teodora, que é uma mulher mais velha, já com seus 50, 60 anos, com as novas gerações também. Pensando nesse contato dela com uma rede de pessoas que provavelmente ela tinha. Então, a Joana, não é? O Claro, na narrativa, eles têm um pouco essa função também, que é de conectar a Teodora com essa rede de pessoas ao redor da escrita e ao redor também do aprendizado da escrita, que é o que a gente vê ali, principalmente no contato, quando mostra ele aprendendo, não é? A ler com uma outra personagem da história, e mostra também como a escrita é um elemento extremamente complexo para a gente pensar no século XIX, onde grande parte das pessoas, mesmo livres, não sabiam ler, e como que isso era algo extremamente estranho e ao mesmo tempo ambíguo quando a gente pensa nessa experiência negra. Porque ao mesmo tempo que um escravizado aprendendo a ler
Isso poderia ser algo interessante para o senhor, principalmente nas cidades, para os escravos de ganho, porque isso poderia fazer com que ele valesse mais dentro dessas trocas, né? Na cidade de São Paulo. Mas no interior e em outro local, o saber ler poderia ser um elemento muito forte de violência, não é, senhorial ou mesmo estatal, imperial naquele período contra essas pessoas. A gente não pode esquecer que os escravizados que fizeram o levante dos malês lá na Bahia, que sabiam ler e escrever em árabe, eles viraram um fator de perigo para toda a província, para todo o país. Então saber ler era um motivo também de perigo para muitos desses escravizados daquele período. E provavelmente para Teodora e para o Claro também, que vão utilizar a escrita como uma forma também de tentativa de reivindicação da sua liberdade e de maior autonomia e melhores condições de vida.